estão aparecendo os convites. Pronto, Eric, começou a gravação, você pode falar aí, Pronto. do Café Filosófico e tudo mais. Gente, o Platão, ele diz assim, que para fazer filosofia não é necessário você estar dentro de um departamento de filosofia. Então, nosso departamento, o departamento de educação, faculdade de educação, da qual eu e o professor Sandro somos lotados, tem essa diversidade de intelectuais. Nós temos sociólogos, temos pessoal da educação, do doutorado, mestrado, especialização em educação, temos os sociólogos, temos vários especialistas, né? E em dessas nossas reuniões de departamento, eu ouvi falar, através do professor Sandro, do projeto Rosa da Palavra e da perspectiva do professor, e eu fiquei super animado. E terminou a reunião, assim, professor Sandro, isso há 2 semestres atrás. Eu disse assim, professor Sandro, eu tenho um projeto do Café Filosófico, da qual é para os meus alunos de primeiro, segundo, terceiro período, e eu quero convidar a Vossa Excelência para falar, dar a sua fala para os nossos amantes da filosofia, né? O eros filosófico dos meus alunos. E o professor Sandro aceitou. E ele fez assim, que eu trabalho. Assim, professor, é uma sugestão, então eu vou dar uma sugestão, a terceira margem do Rio, né? E ele aceitou, né? E tanto que depois da minha apresentação, aqui quem vai tomar conta é o professor Sandro, do Café. Então, nós começamos e eu comecei a trabalhar com vocês, né? Gente, vocês querem um café filosófico com o professor Sandro? E todo mundo aceitou. A maioria, não, eu já paguei a optativa com o professor, ele é 10, tal, tal, tal. E outros também, por serem alunos da filosofia da educação. E assim, esse momento aqui, ele não seria possível sem meus alunos. E, professor Sandro, eu fiz um trabalho com eles, que inclusive eu vou dar o certificado de monitoria, o trabalho de célula. Então, nessa sala aqui, professor, tem alunos de Maceió, tem alunos de Campina Grande, tem professores da UFCG de Campina Grande, como o professor William, que faz parte do projeto também, tem gente das universidades privadas de Mossoró, tem os nossos alunos dos períodos, tem alunos de letras, alunos de filosofia. Então, assim, nós temos um público aqui bem diversificado. Então, assim, e todos interessados no professor Sandro, na filosofia e no texto, a terceira margem do Rio. Então, assim, minha gratidão aos meus alunos, assim, sem vocês o projeto não era possível, sem vocês, assim, nós não estaríamos aqui. E um detalhe que o professor Sandro pode colocar na sua fala, antes de começar o texto, é que nós tínhamos um encontro aqui de 2 projetos de extensão, né? O Café Filosófico e o Rosa da Palavra. Então, assim, é um momento histórico, professor, nesse aspecto, para o nosso projeto Café Filosófico, porque até então nós convidamos intelectuais, professores, mas nunca assim um encontro de 2 projetos de extensão da fé e do Departamento de Educação dialogando entre si. Então, gente, o professor Sandro, para quem não conhece, ele é professor doutor, ele tem graduação em Pedagogia pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte, em 1989, tem mestrado em Educação pela Universidade Federal do Ceará, em Educação pela Universidade Federal do Ceará em 2002 e doutorado em Educação pela Universidade Federal do Ceará. Atualmente é professor titular da Universidade do Rio Grande do Norte, tem experiência, atualmente é professor titular da Universidade do Rio Grande do Norte, tem experiência na área da educação, tendo atuado com o seguinte tema: educação de jovens e adultos, letramento, sexualidade, educação do campo e pedagogia equina. Ultimamente, desenvolve ações de extensão e pesquisa nos estudos rosianos. Atua como curador do projeto Rosa da Palavra.
Então, professor, agora eu passo a palavra para o professor se apresentar e iniciar a sua palestra, A Terceira Margem do Rio. Como irá funcionar, a Laí está ligando para mim, mas depois eu falo para ela. Como irá funcionar? Então, o professor, ele vai ter de 40 a 50 minutos para expor a fala dele, ou mais, professor, o senhor que decide, e após a fala do professor, ele abre para o debate de quem está na sala. Aí, eu sou o moderador da mesa, então, a gente abre para o debate, depois do debate, não tendo mais nada, a gente fecha a mesa, fecha o café, tá certo? E a lista de presença passa no final, a Laíde vai passar no final do evento, tá certo? Então, professor, a palavra está com você, professor. Boa tarde. Eu acho que a gente está tendo esse probleminha aí de ordem técnico, né? Porque eu acho que tem realmente um limite de pessoas na sala, sabe? Infelizmente. Então, a gente não está conseguindo ultrapassar dos 100. Eu acho que não tem muito o que fazer a essa altura, né, Eric? Bom, enfim, não sei se está, eu sei que está com esse probleminha, mas vamos começar, tá? Independente disso, vamos começar. Então, a Laíde está dizendo que não está conseguindo entrar justamente por conta disso. Você conversa com ela aí, Eric, no WhatsApp, mas vamos nós, porque nós temos esse tempo e a gente vai fazer, a gente tem essa fala a fazer. Então, primeiro eu quero agradecer ao Eric, né, pelo convite. Foi bem assim, realmente. E, como ele narrou, né, a partir de uma reunião departamental, ele me fez o convite, eu fiquei muito honrado de, de ele me chamar para estar num momento com as turmas dele para discutir filosofia, né? E pegando um pouco o gancho do que ele falou, né, a filosofia está em muitos lugares, né? Ela pode estar, inclusive, nas universidades, ou pode estar em vários lugares. Então, eu falava a respeito do projeto Rosa da Palavra quando ele me chamou, né? O que é esse projeto Rosa da Palavra, que algumas pessoas aqui conhecem, outras ainda não têm conhecimento? É um projeto, é uma atividade extensionista que eu propus em 2022 e que é realizada na Faculdade de Educação da UERN, mas é um projeto que não é presencial, é um projeto online. A proposta é ler Guimarães Rosa. Ler Guimarães online, em roda, o texto integral. Tá? Então, em 22, quando eu propus, né, naquele contexto já do fim, do declínio da pandemia, a ideia era, em 22, prestar uma homenagem aos 60 anos da publicação do livro Primeiras Histórias, exatamente o livro que contém este conto, A Terceira Margem do Rio. Então, eu procurei ver qual seria a melhor estrutura para eu propor um grupo de leitura do Guimarães Rosa. Eu conheci alguns grupos de literatura, mas eram grupos amplos que discutiam inúmeros autores. Havia grupos, aqui em Mossoró mesmo, já tivemos grupos especializados, por exemplo, em Dostoiévski, acho que lá em 2006, coisas assim. Mas, para Guimarães, a gente não tinha conhecimento. Então, eu propus, mas, assim, eu vi que propor um grupo nessa qualidade dentro da UERN, presencial, talvez se tornasse bem difícil, dificultoso. E pensando assim, será que tem tanto leitor assim do Rosa que se propunha a sentar e fazer uma leitura coletiva?
E aí, então, eu propus uma leitura, a formação de um grupo online, e foi dando certo. Foi dando certo. Eram pessoas de vários cantos do Brasil, muita gente se matriculou, se inscreveu, melhor dizendo, e a gente começou aquela leitura em 22, né? Dia 18 de junho de 1922. Nós vamos fazer 4 anos. Começamos com primeiras histórias, fomos lendo os 21 contos desse livro muito belo, né? Vou trazer aqui uma das edições, essa edição eu gosto muito, que é a edição da Nova Fronteira, mas a melhor edição é a da José Olímpio, que é a original, né? Que eu também tenho, mas está ali na minha outra estante. Então, o Rosa da Palavra começou para a gente ler com primeiras histórias e somente. Era um semestre, terminou, tchau, estava muito satisfeito. Mas o grupo que se formou quis mais do que ficarmos lendo primeiras histórias. Então, no ano seguinte, nós incorporamos o Tutameia, que é o último livro publicado em vida por João Guimarães Rosa. Então, lemos o Tutameia, que é um livro de contos, contos muito breves, contos de 3 páginas, no máximo 4, e realmente foi um desafio imenso, porque é vamos dizer assim, uma escrita densa do Tutameia. E terminado o Tutameia, levamos assim um ano e pouco, nós fomos para o Grande Sertão Veredas e estamos, desde 2004, lendo integralmente o Grande Sertão Veredas. Começamos em agosto de 24 e vamos encerrar dia 18 agora de maio. Então foi um ano e, sei lá, faço uns cálculos aí, 1 ano e 7 meses, 1 ano e 8 meses, para ler integralmente o Grande Sertão Veredas. Esse é o nosso grande desafio. Tanto é que a gente chama assim, a leitura no Grande Sertão, a gente chama assim, Projeto Rosa da Palavra, a travessia do liso do Sussuarão, que é um momento, um episódio do romance, em que os jagunços têm que fazer essa travessia periculosa desse liso. E a gente vai terminar agora em maio, quando foi em agosto, setembro, a gente lendo Corpo de Baile, um livro de novelas que foi publicado no mesmo ano do Grande Sertão Veredas, 1956. Bom, eu estou falando aqui mais do contexto mais geral, e dizer por que como foi que o Rosa da Palavra aconteceu. Enfim, primeiras histórias, como eu falei, foi publicado em 62, e nesse livro a gente vai encontrar uma série de 21 contos, que são todos nesse naipe de qualidade da terceira margem do rio. Eu estou contando que vocês leram, né, esse conto, né, e viram a força do conto, sentiram a força do conto. Talvez mais do que uma pessoa tenha embargado a voz ao tentar ler em voz alta, ou tenha até mesmo chegado a chorar, se deixou levar pela narrativa e pelas implicações que essa narrativa tem para os sujeitos. Enfim, eu quero falar aqui, eu quero dizer antecipadamente que a minha fala vai girar em torno de duas noções, que são noções, vamos dizer, uma tirada da filosofia e outra da semiótica. A noção de literatura menor, tirada da filosofia deleuziana, e a noção de primeiridade, tirada do conceito de semiótica em Peirce. Então, mais ou menos isso que vai guiar a minha fala. Então, o termo gagás, que está no título da minha fala, talvez induza mais de uma pessoa a dúvidas e a um certo incômodo, pois se trata de uma primeira vez em que a pessoa ouve ou lê esta palavra estranha. Esta reação é natural, uma vez que esse vocábulo não está dicionarizado, pois se trata de um neologismo, uma palavra inventada por Guimarães Rosa. No contexto dessa palestra,
O termo gagais estará sempre acoplado ao conceito de literatura menor. Minha fala vai se centrar sobre o conceito deleuziano de literatura menor, entendida aqui como aquela literatura que se desloca num território de forma a produzir as condições revolucionárias da literatura minoritária no seio daquela que se chama de literatura grande ou estabelecida. Poderíamos dizer, para uma literatura dominante, uma literatura menor. A literatura menor, ela gagueja, daí o nome gagais no título. A literatura menor de Guimarães Rosa é uma literatura gagais. Eu vou iniciar o meu texto a partir da experiência que a gente tem dentro do Rosa da Palavra, que é o seguinte, gente, desde 2002 que é assim. A gente tem os encontros online, né? Todo mundo entra, já tem um texto, todo mundo tem um texto ou físico ou texto digital, a gente começa a leitura, cada um no seu tempo, cada um na sua vez, evitando se sobrepor um sobre o outro e evitando também ser o único a falar, porque a gente quer uma, uma uma pluralidade de vozes, né? Então as pessoas vão entrando, termina aquele parágrafo, o outro retoma e tal. Cada encontro, uma pessoa do grupo se responsabiliza por produzir uma memória escrita daquele encontro. No encontro seguinte, a pessoa que escreveu a memória vai apresentá-la, vai ter aquele tempo, 10, 15 minutos, para ler a memória que escreveu do encontro anterior. De maneira que, terminada a leitura do livro, nós temos um acervo mnemônico muito rico. E é o que está acontecendo agora com o Grande Sertão. Aconteceu com Primeiras Histórias, aconteceu com Tutameia, e está acontecendo agora com o Grande Sertão Veredas, e nós tivemos 54 encontros. Então, imagine, nós temos 54 memórias, que no caso do Grande Sertão, a gente chamou de memórias jagunças. Né? Então, assim, nós nos acostumamos muito a produzir um texto mnemônico, tá? Que retoma o que foi discutido anteriormente e expõe para os demais. Então, eu peço licença a vocês, porque a maneira como eu estruturei essa fala minha é a maneira de uma memória, tá? Fazendo, emulando um pouco a memória do Rosa da Palavra. Vou iniciar. Mossoró, outono chuvoso de 2026. Gago não, gagás. Conforme que, quando ia principiar a falar, pressenti que a língua estremecia para trás. Riobaldo, em Grande Sertão Veredas. Vim aqui no Café Filosófico, a convite do querido colega de faculdade, o professor Eric, para falar das minhas impressões sobre o conto A Terceira Margem do Rio, do bruxo de Cordesburgo, João Guimarães Rosa. Conto presente no livro Primeiras Histórias. Quando o Eric me fez o convite para estar aqui conversando sobre literatura no encontro filosófico, fiquei empolgado e tomei tudo como um bom desafio de pensar o lugar de Rosa no primeiro quarto do século XXI. E de cara gostaria de dizer, Guimarães Rosa sobreviverá a todos nós. Rosa permanecerá, pelo menos por um longo tempo. Sua obra é extemporânea. Eu disse sim ao convite do Eric e vim falar sobre este, que é o mais belo da língua portuguesa. Me desculpem os exageros, mas é a paixão também que às vezes nos mobiliza. Entretanto, não pretendo com minha fala, que ora se inicia, proceder a uma não vim destrinchar seus segredos, ou expor os processos criativos do autor, ou mesmo explanar a respeito da narrativa do conto, explicitando suas conexões ou expor as terminações nervosas, fraturadas do seu narrador. No Rosa da Palavra, todas as vezes que a gente termina de ler um conto, uma novela, fazer aquela leitura daquele encontro, um trecho do Grande Sertão, a gente abre para
os múltiplos olhares. Então, o Rosa da Palavra, por exemplo, não é um curso guiado de como bem interpretar Guimarães Rosa, mas uma espécie de confluência de inúmeros rios para formar um outro rio caudaloso, com múltiplos olhares e múltiplas perspectivas. Então, aqui eu não vou trazer necessariamente a minha interpretação, embora eu possa colaborar neste sentido, parcialmente, nas discussões que esse texto suscita. Vim ver como este conto possui os elementos fundamentais da obra rosiana, naquilo que ela, a obra, tem de compromisso orgânico e místico com o projeto estético existencial do seu autor. Seu projeto estético compõe aquilo que eu estou chamando aqui de singularização da literatura do Rosa. Vou destacar 3 características dessa singularização que nós vamos enxergar bem neste conto. Quais seriam essas 3 características? São várias, mas eu vou destacar 3 singularizações. Uma, a experimentação neologística. Está lá no Gagais, né? Essa experimentação neologística. A construção sintática, a construção... Desculpe, só um minutinho, gente. Deixa eu ver se eu consigo aqui. A construção... A experimentação neologística, a construção sintática inabitual e a invenção de uma ficção à beira do nada, para usar uma expressão cunhada por Jacques Rancière. Resumindo essa singularização que caracteriza o projeto estético de Rosa. O uso de neologismos em profusão, quer dizer, a invenção livre, deliberada e intencional de palavras. Ele inventa. Então, talvez o autor da língua portuguesa que mais usou e usa neologismos é o João Guimarães Rosa. A subversão da sintaxe, ele realmente subverte a sintaxe, né, da língua portuguesa, ele altera a estrutura frasal, ele inverte essa estrutura, ele modifica as classes gramaticais das palavras, ele transforma, por exemplo, um advérbio num substantivo, ele faz alterações sem pedir licença ao leitor. Então, a gente tem que correr atrás para esse entendimento. Então, ele faz ele faz tremer a língua portuguesa. E esse outro elemento, o terceiro, que é as narrativas ficcionais, estão sempre à margem do nada. Vou retomar esses 3 elementos do processo de singularização da literatura de Rosa mais adiante, mas vamos guardar essas informações. Vejamos o que o conto A Terceira Margem do Rio nos mostra. Um fazendeiro, residindo com sua família, próximo à margem de um largo rio, decide, sem avisos prévios, mandar construir para si uma canoa de boa madeira, pronta para caber justamente uma única pessoa e a durar muitos anos no rio. E se lança a ocupar o espaço dessa canoa e a manter-se nela constantemente sobre as águas do rio, sem nunca aportar em nenhuma das suas margens, nem subindo e nem descendo o rio. Ele inventa de viver numa margem inexistente, uma terceira margem. O conto é narrado na perspectiva de um dos seus filhos, um dos filhos desse homem. O narrador mantém uma relação dúbia com seu pai, ao longo dos vários anos em que se passa a história contada. Uma relação de proximidade e distanciamento, mas, acima de tudo, uma relação de admiração e de culpabilidade. Um desejo e um temor de tomar para si o projeto tresloucado do pai e ocupar seu lugar na canoa. Projeto esse irrealizado. Bom, esta é uma sinopse possível. Vamos mergulhar um pouco nas águas desse rio perpetual. Nessa narrativa enigmática, uma frase ecoa. Aquilo que não havia, acontecia.
Eis a frase que martela incessante na cabeça após lermos o conto. Feito um ritornelo, a frase dita pelo narrador do conto corta transversalmente toda a narrativa. Ela persiste mesmo depois do livro fechado. Sintetiza o caráter assombroso, absurdo da decisão do pai: habitar um território inexistente, colocar-se num não lugar. Aquilo que não havia acontecia é um refrão formular, uma fórmula que cifra, mais do que decifra, a obra rosiana. Jacques Rancière diz que essa fronteira entre o nada e o que está expresso na frase desse conto, essa fronteira entre o nada e o acontecimento é o que permanece como centro de todas as narrativas do Rosa. Então, as novelas de Sagarana, os contos de primeiras histórias, as novelas do Corpo de Baile, o romance, Grande Sertão Veredas, e os contos muito curtos, estou exagerando, né? Os contos curtos de Tutameia, veremos que a narrativa sempre transita entre algo que entre uma e um momento seguinte em que algo, então, acontece. Mas antes de prosseguirmos com o conto em si, gostaria de falar da obra de Guimarães Rosa e de seu projeto estético. O que eu falar aqui da obra como um todo serve para o conto. Então, vamos ao título da minha fala, a literatura gagás de Guimarães Rosa. Aqui nos defrontamos com uma terminologia que causa algum estranhamento. Gagás, uma palavra não dicionarizada. Invenção do autor de Grande Sertão Veredas. Esse neologismo, gagás, no meu entendimento, faz a ponte entre a obra de Rosa e a filosofia de Deleuze. Já me explico. Para me ajudar a pensar a obra rosiana, convido o filósofo francês Gilles Deleuze e sua noção de literatura menor. Ao estudar a literatura contemporânea, Deleuze, em consonância com Guattari, se dedicou a analisar a obra de Franz Kafka. E ambos escreveram um livro de ensaio filosófico literário, Kafka, por uma literatura menor. Vê se encontra esse livro. É sempre a minha mão, mas agora ele fugiu. Fugiu não, ele está aqui. Então, só para mostrar, né, esse livro pequenininho, tão importante. Kafka é por uma literatura menor. A literatura menor põe em movimento um processo de desterritorialização da língua. Mas o que é isso, desterritorialização? Deleuze e Guattari vão tomar emprestado os termos da geografia para pensar a literatura e a filosofia. Quais seriam esses termos? Territorialização, desterritorialização. Enquanto a territorialização lisa, codifica, organiza espaços, línguas ou corpos, a desterritorialização é um movimento de fuga, a desestabilização, a quebra das referências antes estabelecidas. A territorialização se desloca como agente do normalizado. Ela é da ordem do conservatório. A desterritorialização é a construção de linhas de fuga que promovem fissuras nas paredes e fazem brotar o inesperado, o estranhamento. Então, a literatura menor é da ordem da desterritorialização da língua. Por quê? Porque ela desestabiliza a língua. Foi isso que que o Deleuze e o Guattari observaram quando foram ler a obra de Kafka, né? Daí eles inventaram esse conceito, né? Como ambos dizem, né? Filosofar é produzir conceitos. Então, o filósofo, ele inventa conceitos, ele inventa.
E então eles inventaram esse conceito de literatura menor. Deleuze e Guattari vão, desculpe, para Deleuze e Guattari, a literatura menor não é aquela que se caracteriza por uma qualidade inferior ou ser uma literatura insuficiente ou precária, mas uma literatura que deflagra um agenciamento de ordem tal que põe em xeque aquilo que se chama de literatura estabelecida. Para citar diretamente os filósofos, abre aspas, uma literatura menor não é a de uma língua menor, mas antes a que uma minoria faz a uma língua maior. Kafka, por exemplo, era tcheco, mas escreveu em alemão, sendo ele judeu. Ele escreve em alemão na impossibilidade de escrever, senão que em alemão, mesmo estando em Praga. Então, ele não escreve em tcheco, escreve em alemão, sendo ele judeu, num momento em que é posterior à Primeira Guerra Mundial, mas anterior à Segunda Guerra Mundial, né? Num entre guerras ali, situado num território que é um território que a língua alemã era a língua estrangeira. Então, escreve na língua do estrangeiro, no alemão para os judeus de Praga. Abre aspas, a impossibilidade de escrever em alemão é a desterritorialização da própria população alemã, minoria opressiva que fala uma língua cortada das massas. Ou seja, o alemão de Praga, à época de Kafka, é uma língua desterritorializada, própria a estranhos usos menores. Tal como Kafka fez com um alemão em Praga, Guimarães Rosa procede a uma desterritorialização da língua portuguesa a partir do sertão brasileiro. Ele escreve, então, toda a sua obra, a obra rosiana, ela se caracteriza, quem já adentrou, conhece, sabe, que ela está situada num sertão brasileiro, mas não o sertão que os nordestinos conhecem habitualmente. Quem é de Alagoas, quem é do Ceará, quem é do Piauí, quem é do Maranhão, mais pegando do sul do Maranhão, o Rio Grande do Sul, que é Caatinga, né, no ponto norte extremo da Caatinga, do sertão nordestino. Mas o sertão de Guimarães Rosa não é o sertão necessariamente não é esse sertão da aridez, não é no sertão do semiárido. Ele é o sertão da água, do fluxo de água, dos fluxos de água. É o sertão das veredas, é o sertão dos rios, é o sertão dos buritis. Então, é um outro sertão, é um sertão das serras, é um sertão que ora faz um calor alucinado. Então, professor, licença, alguns alunos estão fazendo permuta, aí está pedindo para o senhor eu liberar a sei, entrada de eu alguns. liberei, acabei de Obrigado. liberar. Então, esse sertão que o Guimarães Rosa tanto fala, não é, entendam, não é esse sertão nosso, é um sertão específico, que é ali, pega o leste de Goiás, o que hoje é o sul de Tocantins, né, no Rio Paranã, ali, o sudoeste da Bahia e o norte de Minas Gerais. Esse é o situado sertão do Guimarães. Toda a sua obra vai girar em torno desse território, tá certo? Então, o que é que ele faz? Ele pega esse homem sertanejo, esse homem que transita por este sertão, pega o linguajar desse homem e faz uso desse linguajar. Mas sendo Guimarães Rosa, essa pessoa, esse homem
extremamente culto e com uma personalidade forte e com um senso estético muito aguçado, ele jamais vai ser a pessoa que vai simplesmente copiar o modo sertanejo de se falar. Ele vai tomar emprestado, mas ele vai transmutar, vai jogar sobre isso um processo alquímico de transmutação da língua. E ele era também, é bom dizer isso, um poliglota. Ele falava, não sei, 10, 11, alguns dizem 16 línguas, né? Ele chegou a falar o húngaro. Então, você veja que não é nada fácil, né? Então, esse homem tinha um domínio de línguas mortas, né? Então, ele dominava o latim, o grego clássico. Então, assim, ele sabia. Além do que, ele dominava o português arcaico, tá? Então, tanto é que ele usa o arcaísmo como um método de produção do seu texto. Então, e dominava o tupi, né? Então, inúmeras línguas, né? Então, esse homem é uma pessoa incrível. Então, o que é que ele faz? Com isso tudo, ele vai construir a sua obra literária, com esse conhecimento grande de língua, tá? Mas também com a habilidade de mexer por dentro dessas línguas todas, tá? Não se trata, como alguns diziam logo no começo, olha, o Guimarães, ele criou uma língua nova. Não se trata de criar uma nova língua. Guimarães não é o arauto de uma nova língua. Antes, ele engendra uma língua portuguesa possível. Ou melhor dizendo, uma língua portuguesa impossível, né? E essa língua emerge do homem do sertão mineiro, a língua dos vaqueiros, dos jagunços, dos tropeiros, dos mascates, dos coiteiros, do homem simplório e trivial. Essa uma língua que Rosa engendra não é mais somente a língua portuguesa, senão que uma outra língua, como nos diz novamente o Rancière. Ser um escritor do sertão, nessa perspectiva do Rosa, e ele está falando do Guimarães. Ser um escritor do sertão não é falar a língua que se utiliza todos os dias no sertão. É, pelo contrário, trabalhar a língua ordinária para afastá-la dela mesma, para que cada palavra seja uma nova palavra, uma palavra semelhante ao que ela seria se fosse usada pela primeira vez. É por isso que Guimarães Rosa jamais repete mecanicamente o linguajar sertanejo, mas maneja essa forma de lidar com a língua e a leva a um território antes nunca imaginado. Fundir as invenções mais requintadas dos poetas, rapsodos, menestréis, com as intuições místicas dos estribilhos e dos provérbios da sabedoria popular. Então, de maneira que Rosa nunca dirá, se ele pega um provérbio, ele usa muitos provérbios, né? A fórmula proverbial, isso é muito forte nele, né? Assim como a fórmula da parábola também, né? Então, a fórmula proverbial, cada cabeça uma sentença, né? Um axioma próprio das construções proverbiais de origem popular, que todo mundo conhece esse provérbio. Rosa jamais usa um provérbio tão direto assim. Ele prefere sempre se desafiar e nos desafiar, produzindo uma expressão proverbial sua, particular, certo? Então, ele prefere construir a seguinte sentença de sintaxe esdrúxula, que está lá na primeira página do Grande Sertão. Pão ou pães é questão de opiniões. Vamos lá. Eu vou permitindo. Me desculpem aqui. Pronto. Por exemplo, ele usa uma expressão que não tem muito equivalente, ou talvez tenha, e eu não esteja percebendo, equivalente nessas fórmulas proverbiais populares, mas que ele cria e está presente no Grande Sertão também. A colheita é comum, mas o capinar é sozinho. Ou seja, ele foge do clichê do linguajar sertanejo e se usa
algo absolutamente novo. Como ele faz isso? Mesclando mimeticamente a língua portuguesa em suas variações eruditas e populares, com termos estrangeiros, com arcaísmos, com neologismos textualizados. Aqui, em A Terceira Margem do Rio, nós vamos ter... Opa! Aqui na Terceira Margem do Rio, eu peço para as pessoas desligarem os seus microfones, tá? Para não promover um desejado, assim. Na Terceira Margem do Rio, nós vamos encontrar alguns neologismos. Eu gostaria até que vocês pudessem trazer, né, alguns desses neologismos. Então, nós temos aqui, dos que eu separei, diluso, devagar, depressa e totoroma. Então, eu digo tororoma. Tá? Então, esses três neologismos, né, um é puramente inventivo, todos eles puramente inventivos. Quer dizer, o diluso é mais puramente inventivo do que qualquer um dos outros. Né? O devagar, depressa, por exemplo, há um duplo processo de derivação imprópria, que se chama na linguística, né? Derivação imprópria, quando ocorre uma mudança da classe gramatical. Então, nós temos aqui dois advérbios. Se essas palavras são tomadas isoladamente, aí eu não sei se tem pessoas de letras aqui na sala, se você toma assim, separadamente, a palavra devagar e a palavra depressa, são dois advérbios, advérbios de modo. Mas, da maneira como está colocada no texto, A Terceira Margem do Rio, ele diz assim, ou devagar depressa. Né? Então, esse primeiro advérbio, devagar, se transmuta imediatamente num substantivo, e o depressa num adjetivo. Então, veja, esse é o processo que o Rosa usa para produzir neologismos. Isso é o que Deleuze está chamando de gaguejar, produzir uma gagueira na língua. Não é só isso, inúmeros outros processos que o Guimarães faz. Ele gagueja, ele tira as coisas dos seus lugares, tá? Desterritorializa. Então, vamos lá. Totoroma, por exemplo, é de origem indígena. Vem da palavra, do termo toro, não digo tororoma, desculpe. É uma palavra de origem indígena, vem de tororom, e está relacionado ao som do tombamento de águas. Né? Então, ele fala lá no texto, na Terceira Margem do Rio, esse tororoma. Né? Então, em verdade, uma onomatopeia. Né? Então, ele pega e transforma essas palavras, mudando as palavras gramaticais. Alguém aqui está com o microfone aberto. Mas vamos lá, senão a gente se atrasa muito aqui na nossa fala. E o que a literatura menor faz com a língua maior? Faz a língua tremer, faz ela vibrar em outra frequência, em outra intensidade. A literatura menor faz a língua gaguejar. Para Deleuze, essa gagueira, ok, gente, é uma gagueira criadora, que faz a língua crescer pelo meio, como a grama. E o que faz da língua um rizoma em vez de uma árvore, o que coloca a língua em perpétuo desequilíbrio. Então, quem está lendo Guimarães sente isso constantemente. Tá? É um desafio muito grande ler qualquer coisa do Guimarães. Por quê? Porque o propósito dele é desestabilizar. Para Guimarães, tão importante quanto contar uma história, e ele dá uma atenção muito grande a essa história que está sendo contada, tão importante quanto contar uma história é como se conta essa história. Um escritor menor, como no caso de Guimarães Rosa, se encontra como um estrangeiro na língua em que se exprime, mesmo quando é sua língua natal. Ele é um estrangeiro em sua própria língua. A literatura menor opera uma desestabilização pela subversão da sintaxe e pela subversão do vocábulo. O escritor sente que somente alterando a sintaxe de sua língua ele poderá produzir alguma literatura. Em Guimarães Rosa, essa subversão sintática é explícita.
Não há leitor que atravesse seus textos que não se defronte com uma sequência de inversões sintáticas, construções frasais repletas de anacolutos, formas sintáticas incomuns, como, por exemplo, perto e longe de sua família dele, tá? Da terceira margem do rio. Para subverter o vocabulário da língua portuguesa, eu vou abrindo aqui concessões, como foi solicitado, tá? Espera aí. Para que é a solução que foi encontrada. Eu gosto disso. A gente cai, a gente aponta uma solução, vem um novo problema, mas com esse novo problema a gente encontra alguma solução possível, tá? Então, vamos ver aí. As pessoas estão se revezando. Mas depois, tudo isso aqui será disponibilizado no canal nosso do YouTube. Inclusive, vocês podem até depois dar uma olhadinha lá, né? Que é no YouTube está lá, Projeto Rosa da Palavra. É só colocar e vocês vão. Assim como também nós temos o nosso perfil no Instagram. Também é Projeto Rosa da Palavra. É tudo aberto, é tudo exposto lá para quem quiser assistir. Viu, gente? É um trabalho que a gente faz com muito amor, com muita dedicação. Assim como o Eric faz com o Café Filosófico. Para subverter o vocabulário da língua portuguesa, Guimarães Rosa faz uso de várias técnicas. As que nos interessam aqui são os estrangeirismos, né, ao incorporar termos e palavras de outras línguas, como o alemão, o inglês, o sânscrito, o hindi, o francês. Né? Incorpora também o indigenismo. Eu vou fechar aqui o som do Gilmar, tá? O indigenismo, o arcaísmo, fazendo acordar palavras antigas, antes adormecidas em nossa própria língua, né? Então, palavras que às vezes a gente ouve os nossos avós falarem, meus avós vivos, eu ouvia muitas palavras. A minha primeira sogra, por exemplo, usava muitos termos, que eram termos muito do Brasil interior, não tanto do Brasil litoral. Bem interessantes. Pertence à nossa língua e às vezes a gente desconhece. O que Guimarães Rosa faz? Ativa essas palavras, palavras que estão adormecidas. Ele vai lá, põe no texto e a gente se defronta com ela e sente aquele impacto. Faz a palavra adormecida acordar e faz a gente acordar para a nossa própria língua. E os neologismos, né? Quer dizer, a invenção de palavras, aquilo que é fortemente observável na literatura de Rosa. Aí vocês podem fazer o exercício. Pegou o Grande Sertão, que é um romance de quase 600 páginas, pode abrir aleatoriamente naquela página, ali você vai encontrar 2, 3 neologismos, isso é quase certo. Ao subverter sintaxe e vocabulário, Guimarães gagueja. Torna sua literatura algo gagaz, para usar um neologismo gago, ele mesmo, né? Ele talha na sua língua uma língua estrangeira não pré-existente. Aí, novamente, Deleuze. Ele talhou na sua língua uma língua estrangeira não pré-existente. Então, não é totalmente o português, nem é totalmente outras coisas. Então, é uma forma de se expressar. Um português, uma língua portuguesa. A estilística rosiana, apresentada nos seus contos, novelas e no seu romance, é uma estilística comprometida em produzir uma sintaxe, uma semântica e uma gramática que rompam com as regras do escrever corretamente. Ele desliza para uma prática literária que, antes de tudo, quer aproximar-se do erro, do desvio, do experimental. Assim como gaguejar é gerar uma fala que claudica e vacila, né? Você está gaguejando, você está claudicando, você está vacilando, né? Então, a língua deve assumir esse componente gagaz, né? Deleuze considera que esse componente gagaz, essa forma de claudicar,
ao produzir uma língua, a produzir uma literatura, não é um aspecto negativo, pelo contrário, é um aspecto extremamente rico, é o que enriquece a própria literatura, né? Então, a língua deve assumir esse componente gagaz que vibra com intensidade. A gagueira deixa, na perspectiva deleuziana, de ser um erro a se evitar para ser um componente necessário para deslocar a língua em perpétuo desequilíbrio. Não se trata de construir personagens gagos em cena, como o Deleuze mesmo alerta, mas de construir tensões na língua e ampliar os limites da linguagem. Guimarães tensiona quando amalgama o português com o tupi, o alemão, por exemplo. Sua literatura é todo esse esforço para fazer gaguejar a língua. Para me aproximar do final de minha fala, uma última característica da literatura de Guimarães Rosa e que ocorre em todos os seus escritos é a questão colocada por Jacques Rancière, quando afirma que sua literatura está em constante tensão entre o nada e o acontecimento. Aquilo que não havia, acontecia. Eis a fórmula do conto, segundo a qual Rancière se propôs a discorrer sobre o projeto estético de Guimarães Rosa. E qual é esse projeto estético existencial do Rosa? A produção de uma ficção à beira do nada. Somente à beira do nada é que algo pode acontecer. A estética de Rosa, que confere à sua obra uma característica de literatura menor, conforme já falei, a partir de Deleuze e Guattari, essa estética se sustenta não só por propor uma língua que gagueja intensamente, mas também porque os personagens que habitam são sujeitos menores, são sujeitos menores, mendigos, cegos, ciganos, crianças, bêbados, loucos, velhos, homens comuns, pessoas desimportantes num contexto de poder, né? Prostitutas. Né? Então, são personagens à margem das narrativas dominantes. Não são mais os príncipes, os reis, o guerreiro corajoso, o herói infalível, com seus grandes feitos e jornadas valorosas. São, ao contrário, pessoas comuns, vivendo vidas simples, mas que se deparam, em algum momento da sua existência banal, com o inusitado, o inesperado, o não existente. Personagens que vivenciam uma experiência de deslumbre, de alumbramento ou de forte estranhamento diante da própria brutalidade da vida, ou, desculpe, banalidade da vida. E brutalidade também, né? Então, esse estranhamento, por exemplo, é muito vivenciado no conto A Terceira Margem do Rio. E que, diante da vida ordinária, esses sujeitos se lançam numa jornada de produção do extraordinário, inventando uma narrativa para si, ficcionalizando a vida. Para Rancière, ficcionalizar a vida é produzir a verdadeira vida. A verdadeira, entre aspas, a verdadeira vida é a ficção, esse centro ausente de vida ordinária. Todas essas características que compõem o que eu chamei de singularização da literatura de Rosa estão presentes no conto A Terceira Margem do Rio. Eu gostaria, então, de falar de um outro conceito que me propus desde o começo, é o de primeira idade, porque, veja, o título do livro todo é Primeiras Histórias. Então, que primeiras histórias são essas, né? Esse livro de contos, né? Esse histórias que não essa palavra primeiras que nomeia o livro tem a ver muito com o conceito de Peirce que na semiótica o conceito de primeiridade, né? Então para Peirce, nos seus estudos sobre semiótica, Peirce gradativas para a produção do signo pelo ser humano.
né, a semiótica como essa instância de produção de signos constantes. Aí, o homem como esse animal produtor de signos, né? Então, a produção do signo seria o, o terceiro momento terceiro momento da interação do homem com o mundo. O signo seria uma terceira idade. Tá? Então, vou fazer o inverso, da terceira idade até a primeira idade. A secundidade se daria quando reagimos ao mundo ao redor buscando compreendê-lo, mesmo que ainda não consigamos nominar os fatos e as coisas que fazem parte de nossa experiência com o mundo. A primeira idade eclode da nossa experiência direta com o mundo, quando essa experiência ocorre pela primeira vez, quando entramos em contato com aquilo que não conhecemos ainda, com a coisa em si, e não somos ainda capazes de compreendê-la, dada a absoluta falta de referências para o entendimento sígnico. É uma experiência pré-signal, anterior ao signo, tá? Não nada, porque quando a gente nomina, o nome já é um signo. Então, quando a gente nomina a coisa, ela já não está mais na esfera da primeira idade. Por quê? Porque alguma coisa nós capturamos, nós entendemos, capturamos e aí nominamos para supostamente dominar aquela coisa, né? Mas quando uma experiência é de uma ordem tal, de um primeiro momento, de um primeiro contato, a gente fica estarrecido, né? O ser humano tem muito dessa experiência, mas ele tem muito na sua infância, sabe? Na infância, na vida adulta, nós temos menos experiências de primeira idade, mas temos, se ficarmos atentos e abertos, temos sim primeiras experiências de primeira idade. Mas, por exemplo, a criança de 8, 9 meses, 10 meses de idade, que vai levado pelo pai à praia de manhã cedo, 7 horas, 8 horas da manhã, tomar aquele banho de sol, né? Experimentar pela primeira vez a textura da areia do mar, né? E os efeitos da onda do mar. Quando você coloca aquele bebezinho na areia, o que ele estiver fazendo demais, se ele estiver atento a um brinquedo, ele solta tudo. Porque aquele contato com os grãos, os pequenos grãos de areia na sua pele, na sua perna, nos seus dedos dos pés, dos dedos das mãos, provoca naquele ser humano, naquele bebê, um, um, um choque sensório intenso, e ele não conhece aquela experiência. Então ele toca, ele quer colocar na mão, porque a maneira como o bebê interage com o mundo é pela boca, né? Nessa fase oral. Então, isso, né? A primeira idade é esse momento em que a gente trava um contato com algo que nós não conhecíamos, algo absolutamente desconhecido e que não somos capazes ainda sequer de nominar. Tá? A experiência do conto, A Terceira Margem do Rio, é uma experiência de primeira idade, tanto para o narrador, e a família dele, com a situação inusitada, inesperada, absurda, que foi a decisão do pai de entrar numa canoa. Né? Então, eles não entendem, né, essa experiência. É uma primeira idade que se estende muito. E nós mesmos, enquanto leitores, vivenciamos essa primeira idade, porque o conto parece abordar um tema que a gente se esforça muito para compreender. Né? Então, essa experiência de primeira idade. Eu vou pular aqui um pouquinho para a gente chegar ao final. Pronto. Chegamos ao final. Desculpe. Uma vez que travamos contato com a intensidade da escrita de Guimarães Rosa, não há como escapar do horizonte de eventos que sua literatura é capaz de produzir. Ela nos arrasta para dentro de si e tornamo-nos enredados da sua literatura gagaz. Em 2022, quando o projeto Rosa da Palavra iniciou sua experiência de leitura coletiva da obra de Guimarães, lendo primeiras histórias, nossa desculpa era homenagear os 60 anos da publicação do livro. Mas, em verdade, eu queria mesmo era ler o conto A Terceira Margem do Rio com um grupo de pessoas com afinidades comuns. Eu fiz uma arte para servir de logo do nosso projeto. Uma canoa com um homem dentro, em silhueta. Eu vou
desligar aqui minha câmera para vocês poderem ver essa logo, né? Essa logo eu que desenhei, né? Baseado nesse homem numa canoa, mas baseado numa ilustração do Pote Lazaroto para o Grande Sertão Veredas. Era essa canoa em silhueta, com os meninos Riobaldo e Reinaldo e um menino canoeiro. Então eu tirei os três e desenhei esse homem que é esse nosso pai, né? E ele serviu como mote para o nosso logo. Não dá para ver, professor, a imagem. Ah, Não, não? não, Ah, não tá. tá, então tudo bem, depois eu coloco aqui para gente. Então vamos lá. É, estamos estamos há 4 anos juntos, o Rosa da Palavra, né, montando e continuamos montado naquela mesma canoa. Recentemente, no final de semana, em Marfoso, das Serras do Oeste Potiguar, li com meu filho esse conto. Muito bonito, foi muito bonito esse momento da gente lendo esse conto, sabe? Meu filho é um rapaz de 17 anos que é roteirista, né? Ele quer escrever, ele está escrevendo um roteiro de séries, e ele quer ser, em verdade, roteirista e cineasta, né? Então ele está se metendo para essas coisas do escrever. Eu, né, com ele, e ele me disse assim: pai, eu entendi, essa canoa que esse homem mandou fazer para si é a morte. Ele morreu a aceitar. Sim, a barca da morte. É uma leitura possível e, aliás, muito plausível. Mas, e para vocês, como vocês encaram os enigmas desse conto? Deixem aberto aqui e encerro a minha fala. Me desculpe, Érica, se me estendi muito, viu? Pronto, não. Agora nós vamos fazer o seguinte: nós vamos abrir para as considerações de quem quer participar. Tem alguém que quer iniciar? Eu já me inscrevo, gente, eu quero falar. Tem mais alguém que queira falar? Eu gostaria Então, eu vou muito fazer de o seguinte: ouvir. eu vou abrir. Ah, Pode falar, professor. gostaria muito de ouvir vocês, o que cada um possa, claro, um grupo muito grande, né, mas o que um ou outro possa falar a respeito do conto. Mas, Eric, estou muito curioso com o Eric Pronto. demais. Então, nós vamos dar 3 a 4 minutos, inclusive para mim, que eu vou comentar também, para cada membro e para cada um das suas considerações. E depois, não tendo mais nenhum comentário, eu devolvo a palavra de encerramento para o professor e a gente fala o encerramento. Pode ser, professor? Tranquilo. Então, gente, o que me chamou mais atenção nesse conto é, para quem não leu ou quem leu, qual é a história? A história é de um cara que, de repente, do nada, ele resolve construir um barco para ele e ele larga tudo e vai, família, tudo, e vai, entra naquele barco ali e ali findam os seus dias, tá certo? Agora, a terceira margem do rio, quando eu li o poema, professor, ele, aquela frase de Nietzsche, se eu não sou o que eu sou, o que penso que sou, como eu poderei, como eu poderei chegar a ser o que penso que sou? E aí, isso entra como uma, uma flecha no conto, uma vez que só no título, quando diz assim, a terceira margem do rio. Então, gente, nós temos, se você pensar na forma,
O que é um rio? Nós temos um lado, nós temos o outro e temos a água correndo. E aí parece aquela coisa de Heráclito, né? O rio nunca é. Porque ele nunca é, porque a água sempre está no constante movimento. Então, o grande aluno que não conheceu Guimarães Rosa, como o professor colocou aí, com toda essa técnica da literatura, ele questiona isso. E até então, professor, quando a primeira vez que eu li o conto, a gente tende a se perder um pouco, porque a gente tem pena da mãe, tem pena dos filhos, e tem pena de todo o contexto, mas esquece o pai. Então, gente, essa terceira margem, que eu até coloquei aqui, ela ela é tudo que há em nós, toda a dor do mundo, tudo aquilo que é transcendente, tudo aquilo que envolve a nossa existência, ou seja, a dor do existir. E aí, eu não sei se vocês leram, eu vou ser bem rápido. Essa questão, professor, quando o professor fala de Kafka e Guimarães Rosa, vocês já pensaram um dia vocês acordarem e se transformarem numa barata? Eu acho que é o conto da metamorfose. E quando a tua família vai abrir o quarto, ver ali aquela barata, tenta te esconder, tem nojo de você. E aí, só bem rápido aqui, enquanto o professor falava, eu vi o seguinte, né? Que nas duas figuras do homem que entra no barco e se isola da família, do filho, da sociedade, e de um cara que o nome dele é Gregor Samsa, você acorda e acorda achando que está tudo normal, mas você não está normal e se transforma numa barata. Então, esse isolamento que o professor colocou aí, e a ruptura radical com aquilo que é normal. Tem uma parte no texto, professor, que a própria família ela ignora a palavra louco. Né? Como se fosse a palavra proibida. Então, só para não tomar muito o tempo, nós já estamos 15, 20, o conto, esse lado filosófico do texto, do conto, ele estaria na minha perspectiva, nessa questão de escolha do homem, e as duas margens do rio é aquilo que é dado para a gente, a nossa vida. Ou seja, nós não somos o que pensamos ser, porque tudo nos é dado. Ou seja, a condição de ser homem, de ser mulher, as regras sociais. Então, você não tem, parece que, escolha. Mas chega um momento da sua vida que você tem que escolher, que é um momento do texto, só para mostrar aqui, quando ele diz assim, no caso, o filho está tentando lembrar do pai que já morreu. Ele diz assim: sofri o grave frio dos medos, adoeci. Sei que ninguém soube mais dele. No caso, que o pai já morreu lá no barco. Ele diz assim: sou homem. Depois disso, depois desse falecimento, aí ele diz assim: sou o que não fui, o que vai ficar calado. Sei que agora é tarde e temo abreviar com a vida nos rasos rios do mundo. Então, o segredo, nessa perspectiva que vocês vão ler, daria uma grande comparação do Kafka, da metamorfose com o personagem, porque os dois estão isolados. A questão das famílias vão rejeitar aquela escolha, aquela condição. Então, sou o que não fui e que vou ficar. Ou seja, sei que agora é tarde e temo, né? Então, essa ideia, ali, o segredo para mim, professor, estaria ali, a parte filosófica do Guimarães Rosa no texto, estaria nessa terceira margem, que é exatamente a dor do existir, a dor das escolhas e essa perspectiva do rejeitar
as margens que são postas como normalidade. Essa minha consideração, não posso correr muito, porque 3 minutos. E mais alguém quer colocar aí alguma coisa? Berenice está na sala, tem mais alguém? Vou contar até 3, mas ninguém Interessante. vou passar. Pode falar, professor. Interessante, Eric, é que o Sansa, quando ele acorda e percebe que virou assim, inseto e tal, a preocupação dele não é nem tanto dele ter virado um inseto, né? Quer dizer, como é que eu vou chegar no trabalho, né? Como é que eu vou fazer para chegar no trabalho? Quer Isso, dizer, isso. o absurdo de tudo, quer dizer, o absurdo, de tudo mesmo, é essa relação louca que a modernidade tem com o trabalho. O Com o trabalho é trabalho. a que nós temos que ir incondicionalmente, independente de qualquer coisa. É isso que também o Kafka põe muito em xeque, né? Da contemporaneidade. Pronto, então, professor, passe suas considerações finais, professor, e a gente volta com o encerramento. Certo. Então, bom, primeiro, eu quero agradecer, Eric, novamente, essa oportunidade de trazer alguma reflexão em torno da obra do Guimarães Rosa, partindo desse ponto, mas sem muito, como eu fiz, né? Sem muito debulhar ele, né? Deixar ele ainda numa zona enigmática, deixar ele ainda numa zona de experiência subjetiva de cada um de vocês, manter ele, na medida do possível, de uma prioridade, né? Você pode desligar o seu áudio, Posso sim. Pronto. Então, mantê-lo dentro, na medida do possível, como uma experiência ainda de primeira idade para o leitor que esteja lendo pela primeira vez, né? Então, para mim, sempre é melhor que isso aí é um princípio meu, né? É sempre melhor que um outro produza um contato legítimo com uma obra de arte do que eu, enquanto professor, debulhe e diga a ele como é que ele tem que entender, né? Então, cada sujeito, pão ou pães é questão de opiniões, né? Ou seja, é, os sujeitos no contato com uma obra de arte, seja ele qual for, seja ela qual for a obra de arte, de uma pintura de Van Gogh, por exemplo, a um conto do Kafka, a uma novela do Guimarães, ou qualquer coisa que seja, um conto da Clarice Lispector, por exemplo, né? Que qualquer obra de arte, né? Um poema da Yoko Ono, por exemplo, né? Uma obra de arte produz sempre um fluxo. Esse fluxo são fluxos intensos que eles partem em muitas direções e atingem a gente de formas diferentes. O mais importante para mim, então, como curador do projeto Rosa da Palavra, é permitir que esses fluxos transitem com certa caoticidade, né? Mas que o meu papel nunca é ser o sujeito que vai pegar todos esses fluxos e colocar num rio só, né? Ou seja, o importante é como cada um é atingido por uma obra de arte. Tá? E muito obrigado, Eric, por permitir esse momento. Gostei demais. Eu não sei se não deu para ver as reações, né? Aqui, eu não sei se de fato, o que eu trouxe tem uma serventia nas discussões, né? Na medida Em do si, possível, professor. filosóficas. Então, gente, eu quero agradecer imensamente. Nós tivemos 280 inscritos e a Alaí está agora entrando, a monitora do Café Filosófico. E quando o pessoal que estava na sala viram que tinham esse número de pessoas e que a sala só cabia 100, começaram a fazer um revezamento para que todos entrassem, né? Não sei se deu para os 280 pessoas entrarem, né? Então, qual é a minha decisão enquanto coordenador do evento? É fazer o seguinte: a Laí está passando a lista de presença, assina a lista de presença, mas eu acho, professor, não sei se o senhor concorda,
que todos os inscritos, os 280, merecem o certificado das horas, né? Porque, assim, não tem culpa de ter vindo, não tem espaço para entrar, né? Então, mas houve um revezamento, eu acho que a maior parte conseguiu entrar. Então, assim, eu peço desculpa por essa questão de espaço. Eu prometo que no próximo café eu vou repensar essa ideia o professor me deu uma ideia de comprar sei lá, um espaço virtual para que dê mais gente. Eu vou ver isso aí, uma vez que o café não tem verbas para isso, assim, e o nosso objetivo é fazer tudo gratuito, mas eu prometo que no próximo café eu vou tentar evitar essa questão para que tenha espaço para todo mundo. Então, professor, assim, foi uma honra, professor, ouvi-lo, E outra coisa, eu ouvir quero o projeto dizer, Rosa da Palavra, uma honra. Pode só falar, professor. para reiterar, vou disponibilizar, se você me autorizar, todo esse vídeo lá no canal de YouTube do Projeto Rosa da Palavra, certo? Pode sim, professor, estava disponibilizado. Sim, Pronto. e todos os meus monitores, interno e externo à instituição, terão certificados de 20 horas mesmo, viu? Pelo trabalho e pelo empenho. Então, professor, palmas para o professor, palmas para vocês, alunos, e está encerrada o nosso café.